Sul do Sudoeste. Boa tarde, Camila. De prato na mão. Boa tarde, Tom. Boa tarde a você que está nos assistindo. Ontem à noite, o Elson Moraes da Silva, mais conhecido como Grilo, foi executado a tiros no bairro Brasil, aqui em Vitória da Conquista. A vítima estava de moto quando foi surpreendida por dois homens que também estavam em uma moto e começaram o tiroteio. O Elson foi atingido por 7 tiros. Existe a suspeita de relação do crime com o tráfico de drogas. A Delegacia de Homicídios agora investiga o caso. Tá então mais um homicídio para ser elucidado, mas tenho certeza que a Polícia Civil e a Polícia Militar vão fazer um ótimo trabalho. Você que chegou agora, fica aqui com a gente, viu, gente? Arrasta do sofá, porque até as 2 da tarde tem balanço geral aqui direto de Vitória da Conquista, com muita informação e entretenimento para você aí de casa. Sabe o que a gente vai falar agora sobre o Enem? A prova está chegando, já é neste fim de semana, e nós decidimos bater um papo bem diferente aí com um professor de redação, que é o bicho-papão aí de muita gente, de muitos estudantes. Vocês vão ver, ficou bem bacana. Roda na tela. A gente resolveu convidar o professor Maicon Oliveira, ele que é professor de redação, gente. Redação, com certeza, é o mais comentado aí, principalmente agora que o Enem está chegando. É o bicho-papão dos estudantes? Na verdade, boa tarde a todos, a redação é a prova mais esperada do Exame Nacional do Ensino Médio e dos vestibulares em geral, também dos concursos. Então, há sempre uma expectativa, uma polêmica em torno desta prova, que, na verdade, como você mesma ressaltou, é esse bicho-papão, entre aspas, por parte de alguns estudantes. Olha, a gente vai entender aqui alguns objetivos, algumas coisas que acercam o tema. E isso aqui que a gente está vendo, por exemplo, são algumas revistas, mas são informativas. Tem algo aqui que a gente pode praticar todos os dias e que pode ajudar com a redação, que é a leitura, com certeza. Exatamente. A leitura é sempre o grande diferencial, não só na prova de redação, como em qualquer abordagem de qualquer outra prova que venha a ser cobrada no Enem, nos vestibulares e na vida, né? A gente sabe que a importância da leitura, ela abrange muito mais do que os exames vestibulares, e sim outras questões. Então, essas revistas, nesse ambiente de leitura, como todos veem, elas são bastante acessadas pelos nossos estudantes. Eles são o tempo todo indicados a praticarem essas leituras de mundo, porque é elas que vão fazer o grande diferencial. A gente sabe que a estrutura dissertativa, ela é trabalhada de uma forma fundamentada, mas que para o aluno fazer mesmo esse grande diferencial, ele necessita realizar essas leituras de mundo diversas, ou seja, estar informado sobre os diversos temas que cercam não só o Brasil, como o mundo. Agora, professor, me conta por que a redação é tão importante aí para o Exame Nacional do Ensino Médio? Primeiro, porque é a prova mais esperada pelo fato de ser uma prova subjetiva, né? A natureza das outras áreas do conhecimento cobradas no Enem, que elas são cobradas em forma de provas, questões objetivas. E a redação é ela que vai avaliar o quê? A escrita do aluno, as ideias, o conhecimento de mundo, não é? A vivência cidadã do aluno. Então, a redação, ela vai avaliar não só esse conhecimento de mundo, mas o perfil, a postura desse estudante nas relações humanas. Então, dá para a gente conseguir algumas dicas? O Enem está chegando, já está batendo na porta, já é esse fim de semana. O que a gente pode dar de dica aí para o pessoal? Apesar de que a preparação tem que ser o ano todo, constante. Mas que dica a gente pode dar nessa reta final? Dica número 1. Comece a prova do segundo dia pela redação. Todos sabem que é cobrada no segundo dia a prova de redação, linguagens, códigos e suas tecnologias, e a prova de matemática e suas tecnologias. Nesse sentido, em se tratando de redação, que é uma prova subjetiva, qual é a ideia que a gente sempre apresenta para os alunos? Que eles comecem comecem a prova pela redação, no sentido de organizar as ideias, de produzir um rascunho. Depois, ele vai para as outras provas objetivas e, faltando um tempo para terminar a prova, ele volta e faz uma correção da sua redação, observando a escrita, observando as ideias e tentando modificar esse rascunho que será passado a limpo. Olha só, então, a primeira dica, fazer a primeira redação, mas não esquecer de dividir bem o tempo, até porque a gente demora numa questão, acaba perdendo o tempo da outra. Vamos para a segunda dica, então, agora. A segunda dica é organizar as ideias na hora da redação para que você não perca tempo. Então, deparei-me com um tema, o ideal é topicalizar as ideias.
Você pode trabalhar os modelos causa, consequência, aspectos positivos e aspectos negativos, fato histórico e fato atual, dentre outros. Então, organizei as minhas ideias, eu vou montar a estrutura dissertativa. E sempre levando em conta a questão do tempo, porque é uma prova extensa, você tem outras provas objetivas a responder. Então, o ideal é que você faça o seu rascunho em um tempo médio de 1 hora, para que você não fique a tarde toda na redação. Você não pode deixar as provas objetivas de lado. Então, a segunda dica é se organizar e com o tempo. Mais alguma dica, professor? Ah, sim. Dicas relativas à ativação do conhecimento de mundo na hora da redação. A gente sabe que há sempre uma polêmica em relação ao tema, há sempre uma expectativa, há sempre uma visão. Qual será o tema que vai cair no Enem? Como gostaríamos de saber para já trabalharmos com o nosso aluno? Mas a dica primordial é o seguinte, é que o aluno faça associações desse tema com temáticas diversas. Então, há subtemas, o que eu chamo de temas transversais, que se enquadram em diversos outros. Então, você pode trabalhar com a questão da mídia, você pode trabalhar com a democracia, com as visões de cidadania, de direitos humanos, de respeito mútuo, de ética, porque esses subtemas, sim, eles estão inseridos em diversos outros. Então, você tem que aprender a deparar-se com uma situação, um problema no Enem e fazer essas associações. Bom, a gente já finalizou aqui nosso papo, nossas dicas. Agora que a prova está chegando, vamos pedir o pessoal para relaxar, que eu tenho certeza que muita gente já está de cabelo branco, quase de cabelo branco, tão jovens e tão preocupados e focados. Mas agora é relaxar mesmo e se concentrar para a prova. Concentrar para a prova e buscar sempre uma significativa ampliação do conhecimento de mundo na redação, porque vai ser o grande diferencial na avaliação do maior exame do mundo, né, que é o Enem. Pessoal, ninguém muda de vida sem uma educação de qualidade. E é isso que a Unip lhe oferece. Professores qualificados, educação de qualidade e preço justo. Tá duvidando? Pois preste atenção nesse recado que eu tenho para você. Na Unip você faz sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 169. É isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 169. É a melhor relação custo-benefício do mercado. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina sua graduação sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para o 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. O que você está esperando para se perguntar o que é necessário para mudar de vida? Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip, aqui você pode. Paradinha agora para um momento de reflexão com o pastor Marcelo Amorim. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É sempre com muita fé que nós pedimos a Deus em seu favor. Eu falo nós porque eu sei que há milhares de pessoas que acompanham esta programação. Tá aí o nosso zap, você pode pedir aí a sua oração, tá certo? Vamos falar com Deus, pedir o socorro que vem do alto. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, o Senhor disse, tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Eu te peço pelos aflitos, sofridos, angustiados, aqueles que agora, neste momento, unem a sua fé e precisam de um socorro, que esse socorro venha chegar. Que essa pessoa seja livre, tire essa angústia, essa tristeza, esse medo que está dentro dela e sustenta com teu Espírito. Abençoa esse copo com água. Quando essa pessoa beber do mesmo, que ela seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba do seu copo com água. E tome posse aí da bênção, tá bom? Nesse domingo, às 7 da manhã, às 9h30 da manhã e às 18 horas. Às 15 horas, a cura dos vícios, tá bom? Eu aguardo por você então. Fica aqui o nosso abraço. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Deixa eu mandar meu abraço aqui para Liminha Silveira. Ele diz que mora em São Paulo, é fã da Record e ficou feliz em saber que o Balanço Geral também chegou aqui em Conquista. Olha só que bacana, ele mora em São Paulo, mas diz que na verdade é de Maitinga. Maitinga é bem pertinho aqui de Conquista, né? Acho que são menos de 100 quilômetros aqui da cidade. Um abraço então para você, Liminha, e para os moradores de Maitinga.
Um alô também, um super abraço para Sergipe, que é da cidade de Planalto, é o apelido dele, que ele é bem conhecido na cidade. Ele soube que ele nos assiste todos os dias. Um abraço aí então para você, Sergipe, pessoal de Planalto, muito obrigada pela sua audiência. Um abraço também mais uma vez pro pessoal de Poções, de Barra do Choça, que sempre está mandando um recadinho pra gente, sempre está ligando, acompanhando o nosso programa. Um abraço para Itapetinga, para Brumado, para todo mundo que estiver nos assistindo de Jequié, gente. Estou sentindo falta de vocês, só não do calor, tá? A gente vai agora para o intervalo e em breve vocês vão acompanhar uma entrevista com o Major da 78ª CPM. Não saia daí. O Balanço Geral está de volta. Vocês estão vendo aqui quem é meu convidado hoje no estúdio? É o Major Berlink. Ele é o comandante da 78ª CPM aqui de Vitória da Conquista. Seja bem-vindo, Major. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar retornando a essa casa, né, para dar as notícias pertinentes da nossa companhia. Então vamos lá, olha gente, há pouco tempo a gente trouxe também o Major Fernando Leite, que é da 77ª CPM. Ele também está aqui há mais ou menos ao mesmo período que o Major está aqui. Já são quase 7 meses, é quase um aniversário, né? E a gente percebe que muita coisa mudou aqui em Vitória da Conquista. A gente quer primeiro entender como é que é essa realidade na verdade aqui, né? Desde que você chegou, o que é que você tem observado aqui em relação à característica do município? Na verdade, o nosso retorno, a gente chega com uma grata satisfação de retornar para a cidade. Eu estava no comando da 34ª Companhia Independente de Brumado, mas como eu tenho residência aqui em Vitória da Conquista, a gente retorna para a cidade assim com grandes expectativas, nossos amigos, familiares aqui na cidade, o nosso comprometimento com a cidade, né? Então a gente vem naquele dinamismo de fazer o enfrentamento, né? De partir para cima para a gente poder ir reduzindo, né, a situação da violência na nossa cidade, particularmente falando da nossa área, que é a 78ª Companhia Independente da Zona Oeste da nossa cidade. Vamos tocar no assunto então, para a gente entender qual é a abrangência aí da 78ª. A gente sabe que a polícia faz o trabalho sempre em conjunto, claro, né? Cada um pode colaborar de uma forma, mas essa divisão é a mesma forma de organizar, né? Perfeito. No caso da Zona Oeste, que a gente fala, é a região o quê? De Miro Cairo, Vila Serrana. Onde é mais que abrange? Aparecida, Bairro Brasil, Patagônia, são toda essa região. E como bem você falou, apenas a nível de organização, porque entende-se que o trabalho de polícia é em toda a região. Tanto o Major Leite, que comanda a 77ª Companhia Independente, como eu que estou aqui na 78ª Companhia Independente, o nosso capitão Edimário, que está na Companhia Rural, o esquadrão de motociclistas, que hoje está sob o comando do Major Lucas, a CIPT, que é a Rondesp, é um grupamento de policiais que estão especificamente para fazer essas rondas táticas ostensivas na nossa região. O próprio comando regional, hoje é no comando do nosso coronel Inácio Padilheira Júnior, tendo como seu subcomandante o coronel Ivanildo. Então, na verdade, assim, a gente só a nível de organização que existe essa situação de limite, mas nós trabalhamos em conjunto, partindo do maior, do nosso comandante-geral, Coronel Anselmo Brandão, até o nosso comandante aqui. Então, toda a polícia está assim unida, fazendo esse enfrentamento. Bom, esse comando regional, mais à frente a gente comenta um pouco mais. Esse comando regional, esse novo comando da 77, o seu novo comando também, todos esses estão vindo mais ou menos há pouco mais de 7 meses, como eu falei aqui no início. A gente já consegue fazer um balanço desse trabalho aqui, de como tem mudado a realidade da cidade? Sim, a gente consegue, sim. A gente vem intensificando bastante as ações preventivas de polícia. Nós estamos aí também fazendo trabalhos proativos e a gente percebe que as reduções elas vão acontecendo não como a gente gostaria ou a própria população entenda que seja melhor, mas a gente percebe que as ações desenvolvidas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, por todos os organismos de defesa da nossa cidade, vem tendo um efeito, né? Um efeito talvez pequeno, mas dentro dessa guerra, dentro desse enfrentamento, a gente percebe que estamos no caminho, né? Precisamos melhorar, precisamos sim. Estamos fazendo esse trabalho de, inclusive, atendendo o nosso comandante-geral, que estabelece a linha de comando dele como a PM,
e a comunidade na corrente do bem, a aproximação da polícia comunitária, aproximação com o povo, entendendo, discutindo, para que a gente possa melhorar a nossa prestação de serviço. Inclusive, o número de ocorrências chegou a cair, não é, Major? Perfeitamente pouco, mas sim, né? Nós tivemos aproximadamente até de 2014 até o dia 14 deste mês, em relação ao esse mesmo mês do ano passado, tivemos uma redução de aproximadamente 15%. É pequeno? É, mas ele mostra resultados, né? Existe resultado nessas ações que estão sendo desenvolvidas na nossa cidade. E é um trabalho que nunca para, é um trabalho progressivo, né, Major? Progressivo, né? É um trabalho muito de estar em contato, fazendo o enfrentamento. Existe o nosso comandante-geral, ele trabalha naquele planejamento de que as ações têm que ser planejadas, as ações têm que ser monitoradas e as ações têm que ter avaliação. Então, é um trinômio e a gente vem fazendo esse trabalho, né? Por conta da própria orientação do nosso comandante-geral e que repassa para todos os comandantes regionais, e a gente chega a nós que estamos no comando das unidades e a gente vem atendendo e a gente percebe que todo esse trabalho é um trabalho de formiguinha, mas assim, firme no propósito da melhoria na prestação de serviço. É importante também salientar da grande colaboração dos nossos policiais. A gente sabe que aqueles que estão na ponta do sistema, lá na frente, na RP, no serviço de guarda, a gente vem sempre valorizando as ações positivas e assim conseguimos, de alguma forma, fazer esse enfrentamento. Quando a gente fala de ocorrências, a gente abrange tudo, né, Major? É homicídio, é roubo, mas a gente percebe que os furtos são as principais queixas, né, da população. Perfeitamente, né? Principalmente do furto de celulares, né? A gente vem assim fazendo, toda vez que nós temos oportunidade de darmos dicas para que esse aparelho tão cobiçado, né, que hoje, cada dia que passa, ele vem tendo uma modificação no seu software, e aí a gente é um objeto de desejo. Então a gente sempre vem dando a dica, principalmente para aquelas mulheres que utilizam o celular no bolso de trás. Ele é visível. Claro que muitas vezes, se a gente tomar uns cuidados pessoais, a gente pode tentar evitar ou inibir um pouco essa ação, que realmente ela vem crescendo, mas a gente vem fazendo um trabalho de conscientização, de parceria. Infelizmente, o que a gente percebe é que é a população que está tendo que tomar o cuidado. Porque assim, é um objeto pessoal, né? E talvez se ele tivesse menos à vista, talvez ele pudesse ser menos cobiçado, porque muitas vezes ele fica naquela situação, aquele agente que está na ação criminosa, ele vê o objeto e daqui a pouco deseja, e principalmente pela situação de ser mulher. Mas a gente vem intensificando as nossas rondas nos locais que tem maior número de incidência. Cabe também a gente informar que é preciso fazer o registro das ocorrências para que a gente possa, como falei, fazer as nossas avaliações, fazer um planejamento, para que a gente possa fazer as intensificações do policiamento ostensivo. Major, nosso papo está acabando, mas antes eu quero que você relembre o pessoal, porque a 78ª CPM funcionava ali mais ou menos perto do 9º Batalhão, era um local conhecido. Na Avenida Maranhão, e hoje nós estamos sediados na Avenida Paraná, no antigo posto da polícia que fica ao fundo do aeroporto. Nossa sede está por lá, ainda estamos no processo de mudança, mas assim fica aí o nosso aviso para a nossa comunidade, as nossas portas continuam abertas para a gente fazer esse atendimento, essa aproximação com a comunidade. Fica um pouco antes do antigo Derba, para o pessoal não confundir, é como se fosse muro com o aeroporto. Perfeitamente, exatamente ao fundo do aeroporto, naquele muro que faz o limite do aeroporto com a parte externa. Logo, quando a gente tiver um telefone novo, a gente atualiza para o pessoal. Major, muito obrigada pela sua presença, a gente agradece e bom trabalho aí para a polícia também. Nós que agradecemos, estamos à disposição para fazer os devidos esclarecimentos, e é importante a gente estar aqui fazendo essa parceria de informação com a comunidade, que tão bacana, que está aí para a gente poder fazer esse serviço, um melhor serviço. Obrigada, então, mais uma vez. Nosso Balanço Geral fica por aqui. Amanhã tem mais, hein, gente? Meio-dia com Tom Ribeiro e 1h40 em ponto aqui direto de Vitória da Conquista. Não perca, até lá. Corre ligeiro, menino, ligue a televisão.
balanço geral, a verdade em ação, de prato na mão.